vem para ser alimentado, missionária Zenilda, chegue para cá, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixar nossa missionária à vontade para estar orando, dando a palavra e trazendo a mensagem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Você que nos assiste aí no canal Filho de Asaf, no YouTube, sejam bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. Amém. Amém. Hoje é o culto da família. E eu trouxe uma palavra aqui que fala não só de uma família, mas de uma nação, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Esther. Glória a Deus, aleluia. Esther, capítulo 4. Aleluia, Deus. Nós iremos ler os versículos 13 e 14. Amém? Amém. Esther, capítulo 4. Nós iremos ler os versículos 13 e 14. Todos encontraram? Digam amém. Encontrei. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegar-te a este reino. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Já estamos de pé, né? Depois sentamos, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus, da terra. Obrigada, Deus. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus amado. Senhor da glória, nós queremos agradecer por esta palavra que vai ser explanada, meu Pai, Senhor Jesus. a qual o Senhor usa Aleluia. os improváveis, Senhor, para cumprir Deus. o seu propósito, Pai amado. Por isso nós estamos agradecidos por este ensinamento que a sua palavra nos traz. Eu lhe agradeço, Senhor, por tudo, antecipadamente, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. podeis Glória a sentar. Deus. Neste livro aqui, o livro de Esther, o nome de Deus, ele não aparece, tá, irmãos? Por quê? Eles estavam em cativeiros. Quando eles foram cativos pela Babilônia, eles não podiam falar as línguas deles, orar, clamar. Eles não podiam na época de Nabucodonosor. E lá na Babilônia, eles tiveram que usar o hebraico somente para oração, para clamor a Deus. E aí o nome de Deus, ele não aparece, mas no coração, no sentimento daquele povo, Deus estava presente. Aleluia. Então Esther, ela é da tribo de Benjamim. O tema que eu coloquei aqui é cumprindo o propósito de Deus. Então Deus, ele vem agora levantar Esther para um grande propósito. O que foi que aconteceu? O primeiro rei de Israel foi Saul. Há 500 anos antes desse cativeiro babilônico veio o primeiro rei. E aí Esaú, ele descumpriu um mandato, né? Ele descumpriu um mandato, uma ordem de Deus. E qual era essa ordem? Era eliminar os amalequitas, descendente de Esaú, irmão de Jacó. Mas por quê? Qual motivo Deus queria que eliminasse os amalequitas? Irmão de Esaú, descendente de Esaú, irmão de Jacó. Porque quando
passar e os amalequitas, eles estavam ali atrapalhando, não deixavam eles passar. Então, quando a pessoa atrapalha a obra de Deus, quando a pessoa interrompe os propósitos de Deus, Deus, ele afasta. E era o que acontecia. Os amalequitas, eles não quiseram deixar Israel passar. Eles quiseram impedir a obra. Então Deus, ele deu uma ordem para Esaú. E na guerra, Esaú, ele deixa. Ele não eliminou todo mundo. Ele vai deixar o rei dos amalequitas. Ele não mata. Ele vai deixar também a família dele, os gados. Mas a ordem era eliminar. E o rei Saul, ele desobedece essa ordem. Então o que é que Deus diz? Deus vai, chama Samuel e diz: olha, eu fiquei muito triste, eu estou arrependido de ter colocado Saul como rei de Israel, porque ele descumpriu esta ordem. E aí Samuel, ele vai tentar interceder, porque ele era um sacerdote. Aleluia a Deus. E lá em 1 Samuel, no capítulo 16, o Senhor vai dizer para ele: até quando você vai ter dó de Saul? Se eu falei que é para matar os amalequitas, é para matar, porque eles estão impedindo a obra de Deus. E aí agora, como juiz, ele vai lá e mata. E aí ele vai trocar agora de tribo. Ele vai chamar agora Davi para ser rei. Agora ele não está mais na tribo do Benjamim. Ele está agora na tribo de Judá. E os amalequitas também vão guerrear com Davi. E Davi guerreia com eles. Só que depois disso tudo, ele está aqui agora com uma outra pessoa. Aqui na Esther, aonde nós vamos ler. E ele vai ser um homem chamado Ramã, que é dos mesmos amalequitas. E agora Deus vai escolher uma menina, uma benjamita, para fazer o que o rei Saul não fez. Então o propósito de Deus na vida de Esther era tornar dela uma rainha, para que ela viesse fazer o que o rei Saul não terminou. Cumprir a ordem de Deus. Aleluia. Mas quando eles foram levados cativos, irmãos, pela Babilônia, Isaías, no capítulo 44, no versículo 28, Deus, ele já havia profetizado através de Isaías que quem ia libertar Israel era um persa. Era um persa chamado Ciro. Deus ia levantar um persa, uma pessoa pagã, uma pessoa de um outro lugar, para libertar Israel. E os persas vão, a palavra de Deus diz, lá em Isaías, que o próprio Deus, ele ia deixar tudo aberto lá, para que Ciro o Grande entrasse. E ele entra, e ele mata o rei que estava lá, e aí ele toma posse. Ciro o Grande toma posse. Depois dele vem Dário, ou Dario, e depois vem o Xerxes I, que é Assuero, que é onde vai entrar a nossa história. Olha o tempo que passou. Quando Isaías profetizou que Ciro o Grande ia libertar Israel, foi 150 anos antes, ele não tinha nem nascido. E depois os irmãos acompanham lá em casa, na Bíblia, Isaías 44, 28, que vai explicar direitinho. Ele entra no capítulo 45 e ele vai dizer que ele que escolheu Ciro para libertar Israel das mãos da Babilônia. Então o rei Ciro, ele diz assim: olha, se vocês quiserem voltar, vocês podem voltar. E voltaram 50.000. Mas aqui na nossa história, onde nós vamos ler, Esther, ela tinha uma família da tribo de Benjamim. Só, irmãos, que quando eles vieram cativos, muitos morreram. Mardoqueu, ele veio junto com Daniel, ele era um jovem. Então a família
Radassa morreu o pai, morreu a mãe, e ele era primo dela, mas ele cuidou dela. Ele ficou zelando pela prima e disse: agora você vai dizer que você é minha filha, eu vou lhe criar como uma filha. E ela foi obediente ao primo, não desrespeitou e obedeceu. Então aqui em Esté diz que Assuero, ou Xerxes I, que era o bisneto de Ciro o Grande, que libertou Israel, ele estava comemorando o 3º ano de governo dele. E nesse 3º ano de aniversário, ele estava comemorando 180 dias de festa. Era muita bebida, era muita comida, e depois ele acrescentou uma semana para que todos os pobres, as pessoas de lá, pudessem ir lá e assistir aquela festa. E depois que ele passou 180 dias ali, ele manda chamar a rainha Vasti. E ela também estava fazendo banquete só para mulheres. E ela se negou aí, quebrando um protocolo. E aí os outros, que eram 127 províncias, cada província tinha um líder, eles disseram: olha, ela não fez vergonha só para você não. Ela fez vergonha para nós, para o povo que está aqui, ela não apareceu. E aí eles vão aconselhar ele agora a procurar uma jovem, bonita, virgem, que fosse melhor que Vasti. E daqui, deste período, a rainha Vasti vai sair. E vai agora, eles vão atrás de moças para que se tornassem agora a nova rainha. Mas o propósito de Deus era na vida de quem? De Esté, que era Radassa. Esté significa estrela na Pérsia, nome persa, né? Então a Esté vai e foi no meio. Ele disse: olha, você não diga que você é judia. E ela obedeceu, ela ficou calada. Imagine, irmãos, ela era criada com o primo, ela tinha o amor do primo como um pai. E agora ela é órfã, morando em terras estranhas, pobre, adotiva. Quem olhava para Esté dizia assim: essa daí não vai conseguir nada não. Não tem nem pai, não tem nem mãe, criada só com... Aliás, eles achavam que ele era o pai mesmo dela. Não tinha ninguém por ela, né? Não tinha ninguém por ela. Mas imagine o coração dela deixando o paizinho dela, porque era primo, mas ele criava como um pai. Imagine ela deixando ele para ir agora para um palácio cheio de glamour. Só que ela era uma pessoa tão alegre, ela era uma pessoa tão cativante, ela era uma pessoa tão feliz, que quando o eunuco lá, ele vai gostar logo dela, cuidar mais dela do que das outras. E ele dá o melhor lugar para ela, cuida dela, tudo direitinho. E 1 ano elas ficaram ali se cuidando só para se apresentar ao rei. 1 ano de tratamento de beleza, 1 ano de estética, 1 ano para ensinar postura, para ensinar como falar, para ensinar para poder chegar na presença do rei. Não podia chegar na presença do rei de qualquer forma. E aí Esté, ela vai se apresentar agora diante do rei. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, quando ela chegou na presença do rei Assuero, foi 4 anos depois que Vasti foi embora. A gente olha assim, pensa que foi 1 ano, ela já se apresentou, né? Mas a palavra de Deus diz aqui, no versículo 16, do capítulo 2, que, deixa eu ler aqui, versículo 16 diz assim: assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. Olha, ou seja, ele estava comemorando naquele dia 3 anos. Se ela fosse na presença dele no 7º ano, ela estava 4 anos lá, esperando o rei, esperando aparecer. E a uma, não gostei não, e a outra, não. E quando chegou Esté, opa, já escolhi ela. Por quê? Porque pode aparecer, irmão, quem for.
Glória a Deus. Mas se Deus prometeu que é teu, é teu. Verdade, Quem Deus. vai tomar? O Aleluia. propósito de Deus é com você. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ter essa certeza que o que eu tenho é meu, Deus me deu, ninguém vai me tomar. Aleluia, Jesus. Depois de 4 anos ela aparece Glória a e aí o rei gosta muito dela. Só que Ramã, ele era descendente do Agagita, ou seja, do rei Agag, do rei dos Amalequitas. Este era o propósito de Deus: eliminar quem? Os Amalequitas. Então, olha como Deus ele trabalha de uma maneira que a gente não entende. Primeiro ele pega o povo e deixa cativo. Depois eles passam 70 anos que era para ela nascer, porque o propósito era com ela. Ela nasce, os pais morrem, ela foi criada pelo primo, né? E aí agora ela já está dentro do palácio, aguardando o dia que o rei vai chamar. E o rei chama e diz: é essa, já escolhi. As outras pode deixar. Glória a Deus. Só que ela estava ali com um segredo. O nome de Deus nem aparece no livro de Esther. Mas ele estava vivo dentro dela, dentro de cada judeu. E aí veio o problema. Porque no mesmo dia que ele apresenta essa aqui, vamos fazer uma festa. Essa aqui é Esther, a nova rainha. É a rainha persa. E todo mundo... Agora olha o plano de Deus. Esse aqui é Ramã. De 127 províncias, ele é o maioral. Opa! Deus vai colocar dificuldade na nossa frente. Meu Deus. Ou você confia que você é um propósito de Deus, Eita, ou você desiste. glória. Porque Aleluia. Deus não vai maneirar, não. Ele vai colocar na frente, que é para você enfrentar e dizer: eu tenho um Deus que tudo pode. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No mesmo dia, rainha, no mesmo dia, o maioral de 127 províncias. E agora? Os amalequitas odeiam os judeus. Aí, agora ele queria que todo mundo se ajoelhasse perante ele, se prostrasse diante dele. Mas o judeu, irmãos, ele não se prostra à imagem, à pintura, a ídolo, à majestade. Ele não se prostra, ele só se prostra ao único Deus. Aleluia. A nação de Israel foi a primeira nação a adorar o único Deus, Glória a Deus. Deus invisível. E aí ele não gosta. E ele vai chamar o rei Assuero e vai dizer: olha, tem um homem aí que eu passo e ele não se prostra diante de mim. E o rei ficou por lá, não resolveu, vai pensar, porque ele não queria que tivesse confusão, porque uma palavra mal falada gera uma confusão muito grande. Verdade. E aí ele pegou e disse assim: olha, eu estou muito chateado com aquele judeu, porque ele não se prostra. A mulher dele disse assim: ei, fazer uma forca, os filhos dele, sabe? Faz uma forca para colocar logo ele, acabar com ele. Aí ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu. Eita Deus. E a forca ficou lá, né? Meu Deus. Aí o rei começou a ler o livro, foi lá ler em Crônicas, e lá ele achou que esse Mardoqueu tinha livrado ele de morte, porque eles iriam matar o rei. Aí ele disse: eu fiz alguma coisa por esse rapaz aqui, por este homem que me livrou da morte? Oh, rei, o senhor não fez nada não. Chama Ramã pra mim. Aí lá vem Ramã. Ramã, eu queria honrar alguém. Eles pensavam que era ele, né? Tudo contente. Eu queria honrar alguém.
Me diz aí, me dá uma ideia aí de como eu faço para honrar essa pessoa. Ele pensando que era ele, eu coloque roupas reais, não sei, o cavalo real, e sai andando para todo mundo ver. Disse, então faça isso com Mardoqueu. Eita, Irmãos, glória, aleluia. nós temos que confiar no Senhor. Aleluia, Deus. Quando a pessoa faz coisa com propósito, que é para Deus, Aleluia, Deus. mesmo que a pessoa planeje te envergonhar, Deus ele vai preparar alguém para lhe exaltar. Aleluia. Porque quando você tem um propósito nas mãos de Deus, o que acontece com você de bom, a honra é para Deus. Aleluia. Aleluia, Deus, é verdade. Você imagine Glória a a Deus. raiva que Amã ficou de ficar andando com Mardoqueu em toda a cidade. Aí ele ficou com mais Eita, raiva. glória a Deus. Aleluia. Ficou com muita raiva e ele disse assim: eu vou falar com o rei porque eu quero que ele coloque um decreto para acabar com esses judeus. E aí ele disse: olha, eu vou lhe dar 10.000 talentos de prata e tudo, e tu vai ficar aí pro seu. Não, eu não quero o seu dinheiro. Só faça lá o dinheiro, faça o que você quer, porque ele queria evitar briga, guerra. Faça, o que é que você quer? É porque eu tô chateado com esses judeus, esse Amã não se curva, e eu queria a morte dos judeus. Aí ele vai assim, aí pá, carimba a morte dos judeus. Eita, Jesus. E quando Mardoqueu ele descobre, a palavra de Deus diz que ele se veste com roupas de saco, né, põe cinza, chora e fica na porta do palácio. Ele não entrava. Mas ela ficou sabendo. E ele vai falar para ela o que nós lemos aqui no capítulo 4, no versículo 13. Ele vai dizer para ela assim: olha, se você não fizer nada, Esther, fique sabendo que Deus, não usa o nome de Deus, né? Que outra pessoa será enviada. Mas a tua casa e a tua família vai perecer. Quem sabe, hein, Esther? Não é propósito de Deus? Não foi propósito de Deus te colocar aí como rainha? Hein? Irmãos, o que é que nós aprendemos? Que o nosso cargo, a nossa posição, Glória a Deus. nunca aleluia. vai ser maior que o propósito de Deus na nossa Glória a Deus, vida. é verdade. O lugar que Deus lhe colocou é para você honrar Deus. Aleluia, Deus. Se Deus lhe colocou no patamar, pode ser o maior que for, sempre lembre, Deus lhe colocou lá para um propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ele falou: quem sabe, hein, Esther? Não foi propósito de Deus lhe colocar aí como rainha para livrar o povo judeu? E a palavra de Deus diz que ela chama as moças que estavam com ela para fazer o jejum de 3 dias. Tem que ser rápido. Aleluia, Deus. Por quê? Ela não fala orar. Por quê, irmãos? Quando eu li isso aqui, eu pensei: nem todo mundo que ora jejua, mas todo mundo que jejua ora. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela diz assim: olha, fala para todo mundo orar aí 3 dias, ninguém vai comer nada, nós vamos jejuar e eu vou me apresentar diante do rei. Só tinha um problema, tá com 30 dias que eu nem falo com o rei, e se eu me apresentar e ele não estender o cedro para mim, eu posso morrer. Olha só, uma rainha foi chamada e não veio, não foi. A outra não foi chamada aí Foi. e vai. E vai. Olha só. Eita, meu Deus. Então, quantas vezes o Senhor chama e aquela pessoa que tem competência, que tem Eita, estudo, glória. que tem tudo, diz: não quero. Eita. Aí Deus prepara a outra e ela nem olha, já chega e faz. Glória a Deus. Aleluia. Desse jeito. Então ela chegou lá, não vou te escandalizar, vou tomar um pouco d'água. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ela foi lá diante do rei. E quando o rei olha, lá vem a Esther
vestida de rainha e vem chegando. Imagine, irmãos, ela vem chegando e quando ele olha, ele estende o cedro para ela. As pessoas, os guardas dele estavam tudo posicionados ali. Se ele não estende o cedro, Esther morria. Ela estava, irmão, dando a vida dela pelo povo judeu. Verdade. Nós temos, irmãos, que fazer a mesma coisa. Aleluia. A nossa vida que Deus nos deu é para nossa família, é para o povo de Deus, é para a obra de Deus. Aleluia. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos formou, nos criou. Glória a Deus, verdade, Jesus. E ela diz assim, que ela queria fazer uma petição, mas ela não fez nesse momento. O senhor, rei, pode ir comigo lá na minha casa, eu vou fazer um jantar, você é a mãe. A mãe, eu? É o primeiro de 127 províncias. Aí o irmão ficou muito alegre. Aí fala para todo mundo logo, né? Fala para todo mundo, só eu fui chamado para me ficar lá na casa da rainha. Vai só eu e o rei. Meu Deus, eu tenho muita bagagem. Tá muito chique. Meu Deus. Não foi humilde. Aí no primeiro dia, comer, beber. E aí, Esther, diga o que você quer, minha rainha. Até metade do meu reino eu te dou. Eita. Hoje não. Amanhã, Esther. Amanhã o senhor vem de novo, senhor e Ramã. E aí, ele disse, olha, amanhã de novo lá na rainha. Nós vamos na casa da rainha de novo. Imagine o coração, meu Deus, desta mulher, quando ela fosse declarar que ela era judia. Eita. Porque ele era um persa. Ele já tinha assinado o decreto para matar os judeus. E aí, ele disse sim, no segundo jantar, né? Sim, rainha, diga o que você quer. Até metade do meu reino eu lhe dou. Eu quero pedir pela minha vida. A minha petição é pela minha vida. E o meu desejo é pelo meu povo. Mas quem é teu povo? Eita, glória. O meu povo aleluia. é o povo judeu. Mas quem é que quer matar minha rainha? Amã. Na hora ela aponta. Eita. O rei ficou... Nossa, a palavra de Deus diz que ele foi para o jardim e ficou pensando. Quando ele olha, ele, por favor, rainha, me perdoe. Aí ele vai e senta no divã dela. Quando o rei... Divã é um sofá. Sabe quando aqueles psicólogos dizem, sente aí, deixa aí, começa a conversar? Então, eles tinham divã. De lá que veio o nome diva. Diva são mulheres de classes, mulheres educadas, mulheres que não se corrompem. Isso que é diva, não é essas que mostram aí na televisão, não, tá? Então, ele estava lá no divã dela e ele olhou e disse, olha, você descumpriu uma grande lei. Você violou o divã da minha esposa. Para ele, assim, você quer violentar a minha esposa. Pega aquela forca que era para Mardoqueu, leve ele em enforque. Mas e aí, irmãos? A primeira etapa ela passou. Só que rei, a palavra de rei não pode voltar atrás. E agora? Olha, Esther, eu marquei já, eu carimbei, eu fiz um decreto que os judeus vão ter que morrer. Ah, Senhor. E agora? Espera aí, eu vou criar outro decreto. Aquele decreto, ele não podia revogar, mas ele poderia criar outro decreto. E ele vai criar um decreto agora que os judeus vão poder lutar para se defender. Aleluia, Deus. E aí ela disse, aí ela vai
manda a carta para todos os judeus das 127 províncias, porque eles não podiam se defender, eles iam só chegar lá e morrer. Aí o rei disse, não, agora eles vão poder lutar e vão poder se defender. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ela ainda pediu mais um dia fora daquele. E ali foi eliminados os amalequitas. Glória a Deus. Porque uma mulher obediente, Aleluia a Deus. uma jovem obediente, Aleluia. criada com obediência, temente ao Deus de Israel, Aleluia. temente ao Pai que a criou, temente àquele eunuco que estava ali, temente ao rei. Aleluia a Deus. A obediência daquela mulher veio trazer uma grande vitória Glória para a Deus. Israel. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão vendo que eu estou com dificuldade na minha voz. Eu tenho vontade de falar muita coisa, de gritar, mas o problema é na minha voz. Então, irmãos, naquele momento ali, que eles começaram a guerrear, a palavra de Deus diz que Israel foi vencedora. Israel, a nação de Deus. E ali ela vai fazer uma festa de 3 dias, chamada Festa do Purim. Preste bem atenção. A festa do Purim, quantos dias eu falei? 3 dias. A rainha ia na frente e as pessoas vinham atrás, louvando, adorando o Senhor. Aleluia a Deus. Aí o que foi que o mundo fez? Vamos transformar essa festa num carnaval. Meu Deus. Vamos colocar uma rainha na frente e tudo que não presta atrás. Misericórdia. Mas lá em Israel, até hoje eles fazem a festa do Purim, pela liberdade que eles tiveram naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. E depois Deus vai mudar de novo. Deus tirou um benjamita, colocou um de Judá, aí agora sai a benjamita e depois vem o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Aleluia. Vem agora o rei dos reis. Aleluia a Deus. O nosso rei dos reis, ele foi adotivo de pai aqui na terra. Ele estava em um lugar que não o aceitaram, um lugar que era dele. Aleluia. A terra era dele, Glória a Deus. o povo era dele, o povo não aceitaram. Verdade, Deus. Esse rei chamado Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aleluia a Deus. Ele ressuscitou ao 3º dia. E ele também tem um decreto para esta terra, Glória a Deus. que ele voltará. Eu creio, Jesus. E ele diz, olha, se não for meu povo, não vai subir. Se não vier através de Jesus, não sobe. Glória a Deus. O nome de Jesus, de Deus, não é citado em Esther, porque ele é um Deus invisível. Se você não acreditar em Jesus Cristo, esta também não pode ser revogável, é irrevogável. Se o rei terreno não pôde revogar, imagine Deus, o rei dos reis. Verdade, Deus. Então, amados, a nossa vida aqui na terra é para servir e adorar a Deus. Nunca seja inimigo de Israel, porque Deus vai cobrar. E Deus cobra de toda a nação. Não seja inimigo de crente, porque Deus vai cobrar. É bíblico. Quando Saulo perseguia os crentes, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando ele viu aquela luz resplandecente, ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ó, então não mexa com Israel, não mexa com o povo de Deus, não mexa. Aleluia! Irmãos, qual é o propósito de Deus na nossa vida? O propósito que Ele
ele tinha na vida de Esther era libertar o seu povo dos amalequitas. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? O propósito de Deus na nossa vida é nos libertar do pecado. Nós temos, irmãos, que nos libertar verdadeiramente do pecado. Aleluia, Deus. Eu não posso chegar à presença de Deus, irmãos, se eu não me libertar dos pecados. Porque Deus, ele veio para os pecadores. E os pecadores, o que é que eles fazem? Eles se arrependem. Meu Deus! A partir do momento que se arrependem, aí eles têm acesso à presença do Rei. Aleluia! Glória! E na presença desse Rei também, eu só entro se eu for chamado. Verdade. Porque a palavra de Deus diz que ele vai chamar pelo nome. Aleluia, Deus. Então, hoje é culto de família. Hoje é um culto maravilhoso de família, um aprendizado de família. A família, irmãos, nem sempre tem pai e mãe. Por exemplo, eu criei minhas filhas sozinha. Não teve a presença do pai, mas eu criei no caminho do Senhor. Aleluia, Deus. Às vezes o pai cria sozinho. Meu irmão, João, ele criou os filhos dele sozinho. Verdade, Deus. A diferença é que você tem que criar no caminho do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz para o jovem, para os filhos: honra teu pai e tua mãe para que tenha dias longos na terra. Não é? Aleluia. Verdade, Deus. Hoje eu estava assistindo um filme com a minha filha e a mãe criou a menina sozinha. O pai era fatos reais. Era um grande cineasta. Ele era muito famoso. Mas a menina era criada só com a mãe. Quando a mãe dela estava para morrer, ela estava com 18 anos, ela ia para uma faculdade. E ela ligou para o pai com toda a autoridade e disse assim: você é responsável. Ela não disse: eu estou morrendo. Não, ela disse: você é autoridade, você é pai dela, você vai cuidar dela, vai levar ela para a faculdade, vai saber como ela está. Quando ele viu o comportamento da menina, a menina crente, quando ele olhou o comportamento, ele se converteu a Cristo. Glória a quando Deus. ele viu o testemunho da sua própria filha. Glória a Deus. Aleluia. Termina o filme, ele na frente de uma igreja, de um lugar assim, e ele diz assim: o testemunho dos filhos converterão os pais. Glória a Deus. Aleluia. Isso que é família. O marido não é crente, seja testemunho. Verdade, Deus. O filho não é crente, seja testemunho. Verdade, Deus. Profetize profetize na vida deles que eles são vencedores. Glória a Deus. Que Jesus colocou eles no mundo para eles serem fortes, para eles serem corajosos, que quando vier enfrentar, não desistir, porque quando a gente não conhece Jesus, a gente desiste. Aleluia, Deus. Oh, glória! Você imagina essa jovem, irmão, enfrentar um rei, que ela poderia morrer, ele morria, pronto, ia morrer todo mundo. Mas ela confiou no Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. O mesmo Deus de Israel. Aleluia. Aleluia, Que Deus. estava lá com Esther, naquele lugar. Aleluia, Deus. Se coloque, irmão, na presença de Deus. Aleluia! Sinta uma jovem Aleluia. sem seus pais. Uma jovem que fica morando por casa de alguém. Irmãos, a família é muito importante. Aleluia. O amor que você tem que dar para o seu filho é muito importante. Verdade. Oh, glória! Mas o mais importante de tudo isso é você criar na presença de Deus. Eita Deus! Deus, é verdade. Eu acho que eu ainda vim tarde para a casa do Senhor. Aleluia. Não que não me chamassem cedo. Aleluia, Deus. Mas você só é sábio quando você realmente se dedica a Deus. Verdade, Glória. Deus. Aleluia. Hoje é um culto de família. Vá para casa. Aleluia. Abrace seu marido, abrace seu filho.
criança. Abrace, beije, se dedique, porque eles vão crescer. Verdade, Deus. Eles vão tomar o rumo dele. Verdade, Porque é o ciclo da vida. Mas você, pai, eu digo pra minha filha, você está no teu ciclo de jovem. Não se aborrece comigo. É obrigação do papai e da mamãe ficar cobrando de vocês. Verdade, Deus. Aleluia. Eu disse pra ela, você tá vendo esse filme aí? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sou eu. Verdade, Deus. Quando ele viu o testemunho da filha, ele se converteu. Aleluia, Deus. Verdade. Irmãos, vamos cuidar da nossa família na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Não tem esse negócio de dizer, eu tô criando meu filho pro mundo. Não é, não. Verdade. Você não tá criando seu filho pro mundo. Glória a Deus. Você tá criando para ser alguém, para se defender e para ir morar no céu. Eu creio. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Aleluia. E ali aquele povo foi. Quem quisesse voltar para Canaã, voltava. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele nos promete que nós vamos para Canaã Celeste. Aleluia. E é nele que eu creio. Eu creio, Jesus. É por Ele que eu espero. Aleluia. É a Ele que eu me dedico. Aleluia. Foi por Ele que eu larguei as coisas do mundo. Porque eu acredito nesta palavra que está escrita. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que os persas sempre vão ser inimigos de Israel até Jesus voltar na luta de Armagedon, mas isso é outra pregação. Aleluia. Mas quando Deus diz assim, olha, é ímpio, não está neste povo, mas eu vou levantar para ajudar o meu povo, Deus levanta. Acredite. Pedir para a igreja ficar de pé nesta noite. Aleluia, Deus. Glória. Glória a Deus. Eita, Jesus lindo. Glória. Glória a Deus. Irmãos, ser família é isso. Momento de lutas vai passar. Dificuldade também. Respeito nunca deixe faltar. Verdade, Jesus. Nunca deixe faltar o respeito na sua família. Se seus pais não cobrarem, Deus vai cobrar. Cobra do pai, cobra dos filhos. Por quê? Porque Deus foi Ele que instituiu a família. A primeira instituição que Deus criou foi a família. A família é de Deus. Aleluia, Deus. É verdade, Jesus. É Ele que dirige nossos passos. Amém? Amém, Jesus. Eu posso orar, pastor? Coloque a mão no seu coração. Converse com Deus nesta hora. Aleluia, Deus. Eu não sei, irmãos, o que você está passando na sua casa. Aleluia. Mas Deus tem uma palavra para você que foi dita aqui. Eu tenho um propósito com você. Aleluia, Seja Deus. corajoso e corajosa. Glória a Deus. Aleluia. Não fuja. Porque o Rei dos Reis nos aguarda. E você só vai aparecer na presença dele se ele lhe chamar. E para ele lhe chamar, você tem que estar com ele. Aleluia. Meu Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Deus. Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus Todo-Poderoso. Obrigada pela tua palavra. Pai amado, a desobediência, Pai, desde o começo tem feito a família ser destruída. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor. Que a obediência possa entrar em cada lar. Que os filhos sejam obedientes a seus pais. Que os pais possam entender o ciclo dos filhos. Que o marido possa entender a esposa. Que a esposa possa entender o marido. Ah, Senhor da glória,
família, Senhor. Deus, assim como Esther, ela foi diante do rei, o rei ali colocou o cetro, amou, cuidou e tornou ela uma rainha. O Senhor nos tornou, Senhor, a sua noiva. Oh, Pai amado, nós cremos, meu Deus, naquele grande dia, Senhor, quando nós o veremos outra vez. Senhor, o Senhor vai voltar outra vez para buscar a sua igreja. Aleluia. Deus da glória, nos ajuda a persistir, Senhor, na sua espera, a ser fiel, Senhor, até a morte, Senhor da glória. Deus, é verdade, Jesus. Senhor, eu lhe apresento as crianças, guarda elas, Senhor. Eu lhe apresento os jovens, a família, Senhor. Apresenta a família nas suas mãos, Senhor da glória. Deus, a minha família em tuas mãos. Oh, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos pelo teu ensinamento, Senhor. A obediência, ela gera bênção, Senhor. Deus. Neste momento eu sou grata a Ti, Pai, por esta palavra. Deus, Senhor, eu sou grata a Ti, porque eu terminei a ministração, Senhor. Deus, Senhor, tua filha. Oh, Deus, eu sou grata a esta igreja, a pastora Ruth, ao pastor Sérgio, aos irmãos, Senhor, porque aqui nós cultuamos e falamos do Teu amor, Senhor. Cada vez mais capacidade. Deus, eu lhe apresento, Senhor, Obrigada, Espírito. esta igreja, Senhor. Antes dela nascer aqui no Acaluz, ela nasceu no seu coração, Senhor. Aleluia, Deus. Por isso, meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. Creio, meu Deus. Oh, Senhor, a nossa família, ela já é abençoada, Verdade, Senhor. porque nós cremos no Deus da bênção. Verdade. Eu agradeço a oportunidade em nome de